Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de número 1 da frente C, da nossa frente de literatura, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arcadismo, né, que é a escola literária que vem logo depois do barroco. E para entendermos o arcadismo, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a origem, né, do nome dessa escola literária. O arcadismo, ele vem da palavra Arcádia, que era um lugar, uma localização na Grécia, mas também era um lugar místico, mítico, no qual os gregos antigos acreditavam que era a morada do deus Pan. O deus Pan era o deus dos bosques, da natureza, e os gregos antigos acreditavam que ele habitava na Arcádia, junto com suas ninfas e com os pastores, né? Portanto, era um ambiente bucólico, um ambiente calmo, de sobriedade, onde os pastores e o Deus conviviam ali com a natureza em total harmonia. E esse nome, então, vai ser usado para denominar essa escola literária, porque vai ser uma escola que vai exatamente falar direto com as tradições clássicas, tá? Então é daí que vem o nome arcadismo. Além de arcadismo, essa escola também pode ser chamada de neoclássica, também porque ela vai voltar e vai fazer um tributo à cultura clássica, certo? No Brasil, o arcadismo ele vai de 1768 até 1836, né? E o grande mote aí dessa escola é a ideia do homem em liberdade. Então, para a gente entender melhor, olhem aí nos slides, né? Nós temos uma imagem ali dos pastores da lendária Arcádia, né? É uma obra de arte que retrata aí o que seria a Arcádia, esse local onde os pastores viviam. Então, é um tributo à cultura clássica e o contexto histórico é muito importante, é o início do iluminismo. Então, vamos lembrar um pouquinho do barroco, né? A escola anterior. Qual que era a visão de mundo no barroco? Era uma visão conflituosa entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Agora essa balança ela vai ir para o lado da razão. Então a escola literária que vai começar a partir de agora é uma escola baseada no iluminismo, baseada nas ideias racionais, certo? Então vejam ali, ó, o barroco perde lugar para a nova visão de mundo. É preciso uma arte que se apoie em pressupostos mais racionais e mais sóbrios, certo? Bom, e no Brasil, como que o arcadismo vai se desenvolver? No Brasil, essa escola ela está ligada diretamente ao estado de Minas Gerais, né? E principalmente a Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Porque que acontecia aqui? Foi encontrado ouro em Vila Rica. Portanto, essa cidade, essa vila, né, na verdade ainda não era cidade, vai se desenvolver, vai ficar muito rica. E os colonos vão ter dinheiro para enviar seus filhos para estudar em Portugal. Né? Esses jovens que estudam em Portugal, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam com essas ideias iluministas. E eles voltam com a ideia de quebrar com a dependência da metrópole. Portanto, a Inconfidência Mineira, que vocês estudam lá em História, vai estar atrelada ao arcadismo. A gente diz que a Inconfidência Mineira foi um movimento político, enquanto o arcadismo é um movimento cultural que vai acontecer em Vila Rica, tá? Então vejam, ó, a descoberta do ouro em Minas Gerais promove o desenvolvimento da região. Vila Rica, atual Ouro Preto, vira o centro político, econômico e cultural da colônia. Jovens com ideias mais liberais e iluministas, né? Então eles voltam de Portugal para o Brasil. Esses jovens vão iniciar um movimento contra a exploração das nossas riquezas, que é a Inconfidência Mineira, né? E também um movimento cultural. A Inconfidência Mineira ela não vai dar certo, né? Ela não vai conseguir atingir o seu objetivo, vai ser um movimento frustrado. Porém, culturalmente, o arcadismo vai realmente conseguir tomar conta da cultura, pelo menos ali na região de Minas Gerais, tá? O arcadismo vai começar em 1768 com a publicação do livro chamado Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Se vocês se lembram, o Cláudio Manuel da Costa foi um dos inconfidentes e também será um dos grandes poetas do arcadismo brasileiro. E quais são as características do arcadismo, né? O racionalismo, portanto, uma visão racional do mundo, diferente do barroco, né?
O lirismo é controlado, então não há mais aquele exagero que existia no barroco, né? Aquele exagero de luxo, aquele exagero de palavras, aquele exagero de questões sintáticas, né? Lembrem-se do cultismo e do conceptismo barroco. Isso tudo vai sair de cena e um lirismo mais controlado vai aparecer. A emoção com moderação, portanto, ainda se fala de amor, ainda se fala de sentimentos, mas de maneira mais moderada, mais sóbria, mais racional. Há uma simplicidade formal, portanto a métrica será mais curta, a métrica dos poemas, uma preferência pelos versos brancos, aqueles versos sem rimas, uma linguagem simples, correta e sóbria. Vejam, a linguagem ela vai ser mais simples, mas não é simplória, tá? Cuidado, não é que a partir do arcadismo a poesia passa a ser feita de qualquer jeito. Não é isso, muito pelo contrário. Né? Há um uso do português formal, mas sem os exageros do barroco, tá? E o uso de formas fixas. Então, o soneto, a écogla e as liras. O soneto, de maneira bem simples, né? É um texto, um poema, em 2 quartetos e 2 tercetos. A écogla é um poema curto no qual o pastor tem um diálogo aí, ou com a natureza ou com uma pastora, tá? E as liras são os poemas cantados. Uso de pseudônimos. Esse é uma outra característica bem importante do arcadismo, porque os poetas eles vão assumir a identidade de um pastor, uma identidade poética. Se vocês pensarem aí nos nossos poetas, eles eram homens da cidade. Eles estavam morando na cidade, né, mais agitada do Brasil naquele momento, que era Vila Rica. Eles eram homens urbanos, mas para escrever seus poemas, eles usavam um eu lírico pastor. E por isso que eles usavam pseudônimos, tá? Então vejam, assumem uma identidade poética de pastores, adotando pseudônimos extraídos da mitologia greco-romana, né? A apostila de vocês chama isso do nosso paradoxo Árcade, porque nossos poetas viviam na cidade, viviam uma agitação urbana, ao mesmo tempo que escreviam poemas que falavam sobre a tranquilidade do campo. Ainda como as principais características, nós temos as convenções clássicas, que são a ideia de equilíbrio, harmonia, correção, perfeição e sobriedade na literatura. Essas convenções clássicas elas são inspiradas no poeta Horácio, um poeta romano, que viveu de 65 a 8 a.C. Então, os poetas árcades vão lá voltar ao Horácio, né, e retomar essas convenções clássicas. Que convenções eram essas? Vocês vão perceber que essas convenções elas sempre vão aparecer escritas em latim. Pensem aí na bandeira de Minas Gerais, né, uma bandeira aí, inspirada na Inconfidência Mineira, que está escrito liberdade ainda que tardia em latim, né? Então, mais uma vez, a ideia clássica e essa retomada do clássico. As convenções são inutilia truncate, então o que é inútil, corte. Bem diferente do barroco, né, onde existia aquele jogo de ideias e aquele jogo de palavras, no arcadismo não se usa o exagero, né, não se usa a sintaxe, por exemplo, rebuscada. Quanto mais simples, melhor. O carpe diem, uma característica que já tinha aparecido lá no Gregório de Matos e que volta aqui no arcadismo. A ideia do carpe diem é a ideia de que a vida é breve, portanto é importante aproveitar o dia, o tempo presente, tá? E não é aproveitar de maneira louca, né, mas de uma maneira equilibrada. O fugere urbem e locus amoenos, portanto, essa fuga da cidade. O poeta Árcade ele não vive na cidade, ele vive no campo, em harmonia com a natureza, num lugar calmo, num lugar bucólico. E por último, a aurea mediocritas, a ideia de equilíbrio de ouro. Então, o homem Árcade, ele não pode ser um homem desequilibrado, um homem que não consegue conter as suas emoções, mas ele é um homem de bom senso, né? Um homem em equilíbrio. E aí nós vamos para os nossos principais autores e as nossas principais obras do arcadismo, tá? O primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa, ou Glauceste Saturnio. Era um pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa, né?
Ele foi um grande nome da Inconfidência Mineira e foi o fundador do arcadismo no Brasil, porque foi a partir da publicação da sua obra que o arcadismo tem início, né, no Brasil. Ele ainda possuía alguns traços barroco, né, na sua poesia, mas ele tinha uma temática árcade. Que temática que era essa? Um eu lírico pastor que vive em uma paisagem campestre e tenta sensibilizar a sua pastora amada. O nome da pastora, que sempre aparece nos textos do Cláudio Manuel da Costa, é Anise, né? Essa musa aí inspiradora. Ele também escreveu o poema épico Vila Rica, no qual aborda fatos históricos da colonização mineira, certo? E depois o grande nome, né, do arcadismo, que é o Tomás Antônio Gonzaga, ou o Dirceu. O pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga mais famoso é o Dirceu, tá? Ele escreve 2 grandes textos, o Cartas Chilenas, que é uma sátira, na verdade, né? Uma sátira, que ele vai fazer aí sob forma de cartas, um emissor e um receptor conversando, né? Diziam que esse emissor era ele e o seu receptor seria o Cláudio Manuel da Costa, e eles estão falando aí sobre um personagem. Esse personagem é um fanfarrão Minésio, que é um governador chileno. Então, nesse texto, ele vai conversar com essa pessoa e vai falar sobre todos os desmandos, a corrupção, as coisas erradas que esse fanfarrão Minésio fazia. E esse texto, na verdade, é uma sátira ao próprio governador de Minas Gerais naquele momento, né? Então, o Tomás Antônio Gonzaga faz aí uma crítica satírica à situação política de Minas Gerais naquele momento. E a grande obra de arte do arcadismo, que é o Marília de Dirceu, né? Esse é um livro de poemas lírico-amorosos, no qual ele vai conversar com a Marília, né? Sua grande amada, sua grande musa inspiradora aí. É um poema dividido em 3 partes, tá? E o Tomás Antônio Gonzaga, ele foi preso, né, por causa do seu envolvimento com a Inconfidência Mineira, foi preso e exilado em Moçambique. E dizem que ele deixou um grande amor, né, para trás no Brasil. Ele não pôde viver esse amor, não pôde casar. E é por isso que ele escreveu o Marília de Dirceu, né? Então, há um pouco de autobiografia, talvez, nesse texto, tá? É um texto dividido em 3 partes. Na primeira parte, a gente tem ainda um poeta jovem, cheio de esperanças para o futuro, que vai ter um presente feliz, vai falar sobre o amor aí, e sobre as realizações que ele pode ter desse amor com a Marília. Já na segunda parte do livro, que dizem ser a mais preciosa de todas, a gente já tem o Tomás Antônio Gonzaga em exílio. E os textos aqui começam a ter um tom mais sombrio, né? Então, o poeta ele está distante da sua amada. Então, ó, vejam ali o segundo ponto. É a solidão de Dirceu. Tem um tom confessional e pessimista. Inclusive, muitos estudiosos já começam a chamar esses textos, a partir da segunda parte, de um texto pré-romântico, porque a emoção ela começa a dar lugar à sobriedade árcade. Tá? Então, a partir da segunda parte do Marília de Dirceu, o tom pessimista começa a aparecer. Nós temos um poeta já não tão equilibrado como o da primeira parte. E a terceira parte, né, alguns acreditam que talvez nem sejam poemas do Tomás Antônio Gonzaga, mas é uma parte aí que vai mesclar entre poemas que parecem ser da primeira parte e poemas da segunda parte, tá? Então, lembrando, essa é a obra-prima do arcadismo brasileiro. Nós temos ainda como um poeta importante o Basílio da Gama, né, com a sua obra O Uruguai, que vai ser uma epopeia, né? Não é um poema lírico, é uma epopeia que vai abordar os acontecimentos da Guerra das Missões, né? Nós vamos estudar muito esse livro nas nossas aulas lá sobre as obras da UFPR, né? Porque o Uruguai é uma das obras que o vestibular cobra de vocês. Então lá nós vamos esmiuçar melhor essa obra. Aqui só para passar por cima mesmo, é uma obra que vai abordar, portanto, esses acontecimentos da guerra. São 5 cantos que retratam a tomada das missões por uma expedição luso-espanhola, né? Nessa obra, o Basílio da Gama ele vai tecer louvores ao Marquês de Pombal,
vai destacar o heroísmo indígena e vai colocar como vilões da história os jesuítas, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho aí da história do Uruguai, do Basílio da Gama, nas aulas dedicadas às obras da UFPR. E por último, Santa Rita Durão, que escreveu a obra chamada Caramuru, em 1781. Também uma obra épica de inspiração camoniana, então ele vai se inspirar, né, nos Lusíadas aí para escrever. São 12 cantos que contam a lenda do Caramuru, um náufrago recolhido pelos índios que passa a conviver com os índios e catequizá-los. Né? Aqui há uma presença do maravilhoso cristão. Então, é uma obra que vai falar sobre esse homem que chega no Brasil e que vai viver com os índios, né? Ainda tem ali uma história de amor com as índias, certo? É a história do Brasil desde o descobrimento até o século XVIII. E esses aí são os grandes nomes do arcadismo brasileiro. Então, só para terminar, eu peço que vocês façam as atividades dessa aula e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.